Oi, gente! Nós estamos numa série começando sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento. No segundo, nós temos que colocar a nossa lealdade no Pai, colocar Ele em primeiro lugar em sobre todas as coisas. O segundo mandamento, onde o segundo ele nos coloca no foco de adorar, para nós não adorarmos imagens que não falam, que não escutam, ou seja, ídolos que possam ser feitos com as nossas próprias mãos. O primeiro e segundo mandamento caem nessa categoria de idolatria. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, fala assim: Não fará para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de outra coisa que está em cima do céu, ou que está debaixo da terra, ou que está na água abaixo da terra. Em hebraico, isso significa nunca ou jamais, é proibido. É essa a ideia que eles tinham que passar aqui. Nós vemos que essas declarações são feitas para cada um individualmente. Quando num relacionamento nós estamos individualmente com o Pai. Não fazer imagem esculpida e contra todas as culturas, porque o Pai ele tem ciúmes de nós, porque ele se preocupa em proteger a integridade desse relacionamento com o seu povo, com cada um de nós. Se o seu povo fizesse um ídolo para adorar, isso seria um ato de aversão, deslealdade, e ele repudia isso. O Pai ele coloca um alerta para nós confiarmos só nele e ver o que ele fará. Então nós temos que confiar nele. Essas imagens podem ser representação de animais, seres celestiais, plantas, terrestre ou marinha ou qualquer outro objeto. Quando nós lemos o restante dos versículos, tem mais especificações e que está em Êxodo 20, versículo 5. Te encurvarás diante delas, nem a servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou ciumento, que visito a iniquidade dos seus pais sobre os filhos até a terceira, quarta geração daquele que me abandonou. Nós não podemos servir aqueles objetos. O mandamento, ele deixa bem claro, nos proíbe, não proíbe de fazer nós objeto, porque nós podemos ter um álbum de foto com as nossas imagens. Você não pode adorar aquele álbum de foto, porque isso é imagem. A questão não é a imagem, é a idolatria através da imagem. Não crie nenhuma imagem. Você só tem que adorar o Pai, o nosso Criador. Nós vemos em Êxodo 34:17 fala assim: Não fará para ti deuses fundidos. Nós podemos ver que na Arca das Alianças tem 2 anjos esculpidos nela. Então, nosso Deus não é um pai de confusão. Então, Êxodo capítulo 25:18 fala: Fará 2 querubins de ouro abatido os fará, nas 2 extremidades do propiciatório. Então, ninguém ia lá adorar os 2 querubins na arca. Nós vemos também em Levítico 19:4. Não vos viverás para os ídolos, nem vos farás Deus fundidos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este mandamento foi dado para os israelitas, eles não caírem a adorar objetos. Era uma prática comum pagã naquela época. Em Deuteronômio 29, do 16 ao 17, fala o seguinte: Porque vós sabeis quando habitamos na terra do Egito e como passamos por meio das nações,
pela qual viestes a passar. Viste suas abominações, seus ídolos feitos de madeira e de pedra. Vistes também as pedras e os ouros que havia entre elas. Com isso nós vimos que os israelitas, eles viraram contra o Pai, porque eles acabaram trazendo idolatria. E eles observavam essas práticas pagas. Nos dias modernos, os ídolos foram atualizados. O que as pessoas fazem quando elas assistem um futebol? Elas estão lá na frente da TV idolatrando quem está jogando, ou um artista famoso que esteja cantando. Às vezes as pessoas fazem idolatria e é uma condição do coração. A mente pode enganar? Pode, mas o coração, ele é enganoso, de forma que o coração nos engana é idolatria. Em Mateus 6, do 19 ao 21, fala o seguinte: não acumulai para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferragem corrói, onde o ladrão ele escava e rouba, mas ajunteis para vós os outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde o ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. A riqueza aqui é Mamon, que é o Deus da riqueza. Jesus, ele assentou valores da riqueza. Onde a traça, ela destrói rapidamente os tecidos valorosos. A ferrugem, ela consome os metais, as coisas de valores. Às vezes os alimentos, as traças também consomem. Jesus nos ensina que o coração de uma pessoa pertence àquilo que ela mais estima. Visto como nós, como os discípulos, nós devemos amar o Pai de todo o coração. O amor e a posse e as riquezas materiais é uma forma sutil de idolatria. Os objetos não são perigosos, mas sim o valor que o seu coração coloca nele. As riquezas para cada um pode ser diferente. Às vezes um cara que tem um carro mais antigo, ele pode achar ele rico por achar que ele tem aquele carro, porque ele idolatra aquele carro. A palavra do semeador, na parábola, nós vemos em Mateus 13, eu só vou ler o versículo 22, que foi semeado entre os espinhos, e ouviu a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocaram a palavra e ficou infrutífero. Então nós vemos mais uma vez aqui a idolatria pela sedução das riquezas deste mundo. Tudo que você coloca que é essencial para você, isso vira idolatria. Em Mateus capítulo 19, tem a parábola do jovem bem rico, onde ele pergunta para Jesus: mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus fala: se é que queres entrar para a vida eterna, guarde os meus mandamentos. Então Jesus, ele replica o jovem falando para ele vender tudo e dar aos pobres e o seguir. Só que o jovem, ele tinha um coração nas riquezas, porque ele tinha muita coisa. Então ele não seguiu o Messias. Ou seja, ele tinha idolatria nas riquezas. A riqueza em si não é um problema. Nós vemos que o próprio rei Salomão, ele era muito rico. Em 1 Reis 10, porque a riqueza de Salomão não consumiu o coração dele. Nós temos que entender que quem manda o sustento na sua vida é o Criador e não o dinheiro que você tem. Nós temos que confiar no Criador dos céus e da terra e não em posses de dinheiro. Nós podemos ver isso em Provérbios 11, 28. Quem deposita sua confiança e riqueza certamente se decepcionará, mas os justos florescerão. Em Provérbios 28, 20, o homem fiel usará de abundâncias de bênçãos, mas os que se apressam em enriquecer não ficará impune. Em Provérbios 23, 4 fala assim: não trabalhe para ser rico, tenha bom senso.
A riqueza ela é dada pelo Criador. Às vezes você nem tem mérito por aquilo. Você não tem mérito, na verdade, por nada. Você não merece nada. E tem gente que consegue riqueza fazendo pacto com o diabo. As bênçãos, elas são as felicidades que nós temos na felicidade. Às vezes são os filhos, um marido, a vida que nós temos, que vale muito mais do que 1 milhão na sua conta. O Pai, ele sempre vai te mandar o que você precisa, desde que você seja fiel. Em 1 João 2,15 fala o seguinte: não nos ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero que você pense o que é idolatria para você. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!